E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de matemática hoje é resolver problemas que envolvam cálculo de expressões algébricas. Vamos ver o que a gente tem para hoje, então. Pare e pense um pouquinho. Qual é a importância das expressões algébricas para a matemática? Por que elas são importantes? Por que a gente está estudando expressão algébrica? Qual que é a utilidade dela? Vamos ver se os exercícios nos ajudam a entender um pouquinho qual que é a importância da expressão algébrica no nosso cotidiano estudando matemática. Confere comigo. A gente precisa, antes de mais nada, lembrar o seguinte: o que são expressões algébricas? Elas possuem números e letras, certo? E operações, naturalmente. As letras representam valores desconhecidos, certo? Além disso, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas. O nome mais correto é variável, porque a palavra incógnita ela é mais utilizada quando a letra aparece em equação. Então, a letra na equação ela tem um nome melhor de incógnita, que dela se refere a um certo valor, um valor específico, que é desconhecido. Quando eu falo de expressão algébrica, existem vários valores que podem entrar no lugar da variável, no lugar da letra. Por isso que a gente chama a letra de variável, né? Porque ela pode variar, pode ser um número, pode ser outro número. Na equação isso já não acontece. Por isso que a gente acaba separando incógnita para equação, variável para expressão algébrica. Mas na prática, apareceu letra, você pode chamar de incógnita, pode chamar de variável. Beleza? As letras são chamadas de variáveis ou incógnitas e elas generalizam informações. Essa é uma ideia muito importante. As expressões algébricas, elas generalizam informações. O que significa generalizar uma informação? Significa que você consegue resumir uma informação, uma ideia, um cálculo, um procedimento matemático a partir de uma expressão envolvendo números e envolvendo letras. E é isso que a gente vai observar nos exercícios dessa aula. Então, confere comigo. O primeiro exercício ele é um exercício bem interessante. Vamos ler juntos. A velocidade de um corpo que cai de uma certa altura corresponde à raiz quadrada do produto do dobro da aceleração da gravidade pela altura da queda. Usando V para a velocidade, G para a aceleração da gravidade e H para a altura, escreva uma expressão algébrica que generalize essa ideia. Então a ideia está aqui. A velocidade de um corpo que cai, então imagina que eu estou segurando alguma coisa aqui na minha mão, aí eu solto. Eu não joguei para baixo, eu só soltei. Esse objeto que vai caindo de uma certa altura, a velocidade com que ele cai, ela é dada por essa ideia aqui. Raiz quadrada do produto, ou seja, tem uma multiplicação, do dobro, tem duas vezes, da aceleração da gravidade pela altura da queda. Então, quero que você pense um pouquinho, anote o enunciado bonitinho e resolva esse exercício para mim. E eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, como é que ficou a resposta desse exercício? Vamos conferir? A velocidade eu chamei de V, ó, usando V para a velocidade. Então, eu vou escrever aqui, V. De um corpo que cai de uma certa altura corresponde, eu vou eu vou usar o sinal de igual, né, para o corresponde. A raiz quadrada, então a raiz quadrada está aqui desenhada, certo? Do dobro, o dobro vai ser 2 vezes, então tem aqui um 2 e tem um vezes. Da aceleração da gravidade, e eu usei um G para aceleração da gravidade, então vai ficar 2 vezes G, vezes a altura da queda. Então, vezes a altura da queda, tá? Essa fórmula, ela é precisa para aquilo que eu escrevi, tá? Então, ó, produto do dobro da aceleração da gravidade, 2G, pela altura da queda, H. Então, está tudo dentro da raiz quadrada. Essa é uma expressão algébrica muito importante, tá? V é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. E eu vou explicar por quê. Essa expressão é uma fórmula. A gente chama de fórmula porque ela é uma expressão usada várias vezes. Numa área de conhecimento chamada física. A física é uma parte da ciência que junta a matemática, né, elementos de matemática, para explicar fenômenos físicos. No caso do que a gente está falando agora, eu estou explicando o quê? A partir dessa fórmula, velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H, eu estou explicando qual fenômeno físico? O fenômeno da queda de um objeto de uma certa altura. Quando ele é abandonado de uma certa altura, quando ele é largado de uma certa altura, certo? A velocidade é calculada a partir daquela expressão algébrica. Tá? Existem outros fenômenos físicos que são estudados por essa área de conhecimento que a gente chama de física, essa parte da ciência. Em todos eles você vai ter a teoria científica e você vai ter a parte matemática para explicar as ideias. Então essa parte é muito bacana, você começa a ver alguma coisa aí em ciências ao longo do 6º ao 9º ano, e daí no ensino médio você estuda especificamente física. Tá? E você vai ver essa fórmula em algum momento. Beleza? Então tá ali, ó. Essa expressão é uma fórmula utilizada em física e permite calcular a velocidade de um corpo em queda livre, ou seja, um objeto que cai de uma certa altura sem ser arremessado. E em condições ideais, ou seja, sem resistência do ar e aceleração constante da gravidade. Então, considerando que você tem um cenário perfeito, tá? Um objeto cai, ele não é lançado, não tem a resistência do ar para fazer atrito e a aceleração da gravidade é constante, ou seja, ela não muda. Tá? Então, é uma situação bem curiosa que surgiu desse exercício. E qual que é o objetivo dele? Transformar uma parte toda escrita, dá uma olhadinha lá, ó. Eu tinha todo esse enunciado por escrito e eu resumi essas 4 primeiras linhas coloridas em uma fórmula pequenininha, uma expressão algébrica. Então veja o poder da expressão algébrica. Você poder resumir uma informação de uma maneira bem objetiva e poder aplicar ela em várias situações. Beleza? Então agora nós vamos continuando. Próximo exercício diz assim, ó. A área de um losango corresponde à metade do produto de suas diagonais. Usando as letras A e B para indicá-las, escreva a expressão A que representa a área de um losango. Então você vai fazer assim, o A maiúsculo é igual ao quê? A fórmula da área do losango. Qual que é a fórmula da área do losango? A metade do produto das diagonais. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então você tem aqui um losango, tá? Ele tem as duas diagonais tracejadas aqui. Claro, essa diagonal aqui da vertical, ela é menor que a da horizontal, né? É evidente. Todo losango é desse jeito? Não, às vezes você pode ter a diagonal na vertical maior do que a diagonal na horizontal. Isso pode acontecer. Mas nesse caso não. A gente está fazendo baseado nesse desenho aqui, tá? Eu chamei uma diagonal de A e uma diagonal de B. Preciso saber qual é qual? Quem é a diagonal maior, quem é a diagonal menor? Não, porque a área diz o quê? A área é o produto das diagonais. Então, se o A é a diagonal menor ou se ele é a diagonal maior, tanto faz. A fórmula vai ser o quê? O produto das duas diagonais dividido por 2. Por quê? Porque é a metade desse produto, ok? Muito bem. Então, como é que vai ficar a fórmula? A, o azão da área, né, é igual ao quê? A diagonal A vezes a diagonal B dividido por 2. Dá uma olhada? Olha lá. Diagonal A vezes diagonal B dividido por 2. Bem fácil, né? E assim, gente, se eu sei essas medidas aqui, a medida dessa diagonal e a medida dessa diagonal, eu consigo calcular qualquer área de losango, tá? Então, essa fórmula, ela vem de uma expressão algébrica e ela é útil em uma série de situações, beleza? A gente, em algum momento você vai ouvir falar mais dessa forma, ou já ouviu, né? Agora nós vamos fazer mais um exercício. Então, o que diz o exercício 3? Dá uma olhadinha comigo, ó. Em uma fábrica, o custo C, já está te dando a letra, de produção de um parafuso possui uma despesa fixa de R$1.000, acrescido de um gasto de 40 centavos por unidade de parafuso produzido. Você deve estar aí viajando, né? Ah, como que um parafuso custa R$1.000 para ser produzido? Veja, quando a fábrica vai produzir os parafusos, ele não produz um só. Então, R$1.000 é uma despesa fixa para você produzir um lote de parafusos, uma quantidade razoável de parafusos, tá? Só para você entender. Então, você tem uma despesa fixa de R$1.000. O que é essa despesa fixa? Manutenção da máquina, matéria-prima, né? Energia elétrica, funcionário, né? Então, você tem uma despesa de R$1.000 pela produção do parafuso. E mais 40 centavos por unidade. Então, para uma unidade eu gasto 40 centavos, para mais uma unidade eu gasto mais 40 centavos e assim por diante. Indicando a quantidade de parafusos produzidos por P, escreva uma expressão algébrica que represente o custo C de produção de P parafusos. Então, leia o enunciado com bastante atenção, veja passo a passo o que você tem que fazer, escreve para mim uma expressão algébrica que represente o custo da produção de P parafusos. Pense um pouquinho e a gente já volta.
Então vamos lá, vamos fazer a correção nesse exercício. Confere lá comigo. Olha só, o custo C, está aqui, de produção de um parafuso, possui uma despesa fixa, ou seja, R$1.000 é fixo, não vai mudar. Para um parafuso, para 2, para 3, para 4, eu pago 1.000, que é fixo, mais 40 centavos por parafuso. Então, um parafuso é 40 centavos, 2 parafusos é 80 centavos, porque 2 vezes 40, e assim por diante. Se são P parafusos, é P vezes 40. Então, tá aqui, custo é igual a 1.000 mais 40 centavos vezes P. Como esse zero aqui depois não importa, né? Então, eu posso escrever simplesmente 0,4P. Então, eu escrevi as duas fórmulas aí para você. Essa é a fórmula que resume toda essa história da produção do parafuso. Certo? Então, se eu quiser saber, eu quero produzir 1.000 parafusos, é só colocar o 1.000 no lugar do P e fazer as continhas, e você descobre o custo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, agora que a gente já pegou a ideia do custo do parafuso, eu tenho mais um exercício para você. Dá uma olhadinha. No exercício anterior, qual será o custo para a produção de 2.000 parafusos? Opa, eu dei a dica para 1.000 parafusos. Então, para 2.000 parafusos, você vai fazer a mesma coisa. Custo igual a 1.000 mais 0,4 vezes P. Agora, o meu P é 2.000 parafusos. É a quantidade de parafusos. Pense um pouquinho e a gente já retorna com a resposta. Então, pessoal, como eu disse para vocês, 2.000 parafusos vai aonde? Vai no lugar do P. Eu quero saber o valor da expressão quando o meu P vale 2.000. Confere comigo, então. Ó, no lugar do P, eu vou escrever 2.000 parafusos. 2.000 vezes 40 centavos é igual ao quê? Igual a 800. Certo? E 800 mais 1.000 é 1.800. Beleza? Então tá aí. Para produzir 2.000 parafusos, eu vou gastar R$1.800. Como que eu consegui? Substituindo o 2.000 no lugar do P. Beleza? Muito bem. Então, dá uma olhadinha comigo agora. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós falamos sobre expressões algébricas, que também recebem o nome de literais por causa das letras. Transposição para a linguagem algébrica. O que é isso? Peguei o texto e transformei em expressão algébrica. E resolução de exercícios e situações problema utilizando as expressões algébricas. Foi o que a gente fez hoje, tá bom? Então eu quero que você estude direitinho, que você deixe o seu caderno em ordem, refaça os exercícios, dá uma lida em tudo que você anotou e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!